Russell, Warren, could you come up a little bit, both of you? Both of us? Okay. I'm just introducing you guys and expressing my gratitude to you guys, and really blessed to have you here. And I would like you guys just to give a word of greeting. It's with you. I'll let you start. Go ahead. I'll let you. First of all, thank you for allowing me to be here. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. This is my first time in your beautiful country, and I Primeira vez que eu estou aqui nesse país maravilhoso, lindo que vocês têm, e eu estou amando estar aqui. A thought that came to me a moment ago. Um pensamento que me ocorreu alguns momentos atrás. When Jesus told Peter that he would build his church upon the rock. Quando Jesus diz a Pedro que construiria a sua igreja sobre esta rocha. His word for rock really meant a whole bunch of different rocks. E essa palavra que Jesus usa para rocha significa sim várias rochas. So when Peter told the church that we were being called as rocks, as stones. Era um aglomerado de rocha, e com isso ele quer dizer que nós estávamos sendo juntados como uma rocha do Senhor. I'm reminded when I come to Brazil. E eu tenho sido lembrado ao vir ao Brasil That I am a same part of this collection of rocks as you que eu sou parte desse conjunto de rochas que eu estou vendo por aqui. I am blessed to be here. Eu tenho sido abençoado por estar aqui. Obrigado por me receber. Amen. Go ahead. Do you want me to go ahead and start, or you want to? Sure. Thank you. Oh, You want to say a word of introduction real quick? Just, Real quick? Some people may not know you. oh, you're going to say, or you want me to? You do. Bom dia. Privilégio grande era estar para mim aqui. Sempre, sempre, sempre. Every time. I've been coming to Brazil now Eu já tenho vindo ao Brasil for a long time. já faz bastante tempo. I can't even remember exactly how many years it is. Eu já não consigo nem mais dizer há quanto tempo eu estou vindo para cá. It's been over 25 years. Mais de 25 anos, eu acredito. And each time I come, E cada vez que eu venho, I am humbled eu by the welcome, esse espírito de humildade cai sobre mim, pela forma que vocês me recebem bem, by the Spirit of God moving in our midst. pelo Espírito de Deus que se move entre nós. This district is very close to my heart. E esse distrito é tão próximo ao meu coração. You are a blessing to me. Vocês são uma bênção para mim. And so thank you for letting me come. Muito obrigado por me permitir estar aqui. Okay? Pastor Fernando mentioned Jeremiah. Pastor Fernando estava mencionando Jeremias agora há pouco. I love the introduction to the book of Jeremiah. E eu adoro a introdução que nós encontramos no livro de Jeremias. God said, I knew you before you were born, before you were formed in your mother's womb. A palavra nos diz ali que Deus fala que eu o conheço antes, quando você era ainda informe no ventre de sua mãe. And I called you before you were born. E eu te chamei quando você ainda era informe. The one thing we share, Uma das coisas que nós compartilhamos we're called. é um chamado. We are called. Nós somos chamados. Now, I did not deserve Eu to be não called. mereço ser chamado. I don't want to ever forget. I Eu não don't deserve. quero me esquecer disso, que eu be não called. mereço ser chamado. I feel like Jeremiah, Eu me sinto como Jeremias, who responded back to God, que respondeu ao Senhor, Lord, I'm not enough for that call. e ele dizia em essência, Senhor, eu não sou suficiente a tal chamado. Now, yes, he said, I'm not old enough. I'm a child. I'm not old E enough. é verdade, está ao redor dessa linguagem de eu sou novo demais, eu não tenho idade para isso. But that phrase, I am not enough, Mas essa frase, eu não sou suficiente, that Jeremiah said, que está ali na fala de Jeremias. I have felt that so many Ah, times. como eu senti isso, quantas vezes eu já senti isso. I'm not enough for this, Lord. Eu não sou suficiente a isso, Senhor. I'm not good enough. Eu não sou bom o suficiente. I'm not smart Eu não enough. sou inteligente o And I'm suficiente. definitely not tall enough. E eu definitivamente não sou alto o suficiente para isso.
But do you remember what God said back to Jeremiah? Mas você lembra o que Deus disse a Jeremias nessa ocasião? Just go where I send you Simplesmente vá onde eu te enviar and say what I tell you. e diga o que eu te disser. And so here I am today. E aqui estou eu hoje. The question that I was asked to address A pergunta, o tema que nós temos para hoje is, again, one that I feel like Jeremiah. e de novo, Jeremias vem à mente. I'm not enough to answer this question. Difícil de responder tal pergunta, né? De But the endereçar tal question tema. before us today, Mas essa pergunta, esse tema que está perante nós hoje, what legitimately brings joy to the pastor's que heart? legitimamente traz alegria ao coração do pastor. My first thought when I heard that, Meu primeiro pensamento que me veio à mente quando ouvi, what do I know about joy, Lord? que eu sei, o que eu posso falar sobre alegria. Especially at this point in my life. Em especial nesse momento que eu estou vivendo da vida. Now, probably many of you, if not most, know Talvez a maioria de vocês, talvez alguns de vocês já saibam, about the loss of my wife eu suddenly, recentemente perdi abruptamente minha esposa. and that amputation in my life E essa amputação que eu tive em minha vida, has been deeply felt, profound. eu tenho sentido isso profundamente, né? So, what do I know about joy? O que eu sei, o que eu poderia falar sobre alegria? Joy for me has become a challenge Alegria para mim tem se tornado um desafio and a battle. e uma luta. And so here was the question, E aqui vem a pergunta, né? and I'm reminded what the Lord said to Jeremiah. E eu me lembrei de novo ao que Deus falou a Just Jeremias. tell them what I say. Simplesmente diga a eles aquilo que eu te falo. Tell them what you've learned. Diga a eles aquilo que você tem aprendido. Don't preach to them. Não pregue a eles. They're preachers. They don't want Eles to são be preached pregadores, to. eles não querem I'm not here receber to uma preach. pregação. E eu não estou aqui para pregar, hein? I just want to be very open Eu simplesmente quero ser aberto o suficiente and about what I've learned about joy. para compartilhar com vocês coisas que eu tenho aprendido sobre alegria. So just a couple of thoughts. E eu tenho dois pensamentos. First is this. O primeiro é o seguinte: You cannot experience joy você não consegue experimentar alegria if you're actually looking for something else. se você estiver procurando outra coisa. There have been far too many times in my life Tantas vezes em minha vida, I thought I was looking for alegria, eu achava que eu estava procurando alegria, when in fact I was looking for felicidade. mas na verdade o que eu estava buscando era felicidade. I thought I was looking for joy, Eu achava que estava procurando alegria, but what I was really looking for was happiness. mas o que eu estava buscando era uma felicidade. It took me a while to discover the difference E me between levou those. um tempinho para entender a diferença entre as duas coisas. Felicidade is based on your circumstances, Felicidade, ela é circunstancial. and my circumstances have changed. E as minhas circunstâncias mudam. Okay? And if joy is based on circumstances, E se a alegria ela é baseada em circunstâncias, how am I ever going to experience joy now? como é que eu vou experimentar de fato a Okay? alegria? For years, though, I tried to find joy in my circumstances. Por anos eu tentei encontrar alegria em minhas circunstâncias. So I spent years Então gastei anos looking for status olhando as e a pastor, buscando status looking no for mundo success pastoral, as a pastor. sucesso enquanto pastor. I spent far too much energy Eu gastei muita energia looking for affirmation from others, buscando a afirmação de outras pessoas. looking for validation from others. Buscando em outros validações para as coisas que eu fazia. But I learned the hard way. E eu aprendi da maneira mais difícil. Those circumstances, Essas circunstâncias, they come and go. And so elas vêm. joy Então perceba, a alegria is not felicidade. não é felicidade. I had to learn what Paul taught us in Galatians Eu tive 5. que aprender aquilo que Paulo nos ensina And em you Gálatas know 5. this. E vocês conhecem essa história. Joy is a fruit of the A Spirit. alegria é fruto do Espírito. It's not a self-manufactured Não feeling. é algo que a gente manufatura dentro da gente. It is not something we can Não create é algo que criamos by improving our circumstances.
ao melhorar as nossas situações. Instead, joy is Ao produced invés, alegria by the Spirit é of God produzida pelo Espírito when de I live Deus. my life in the presence of God Quando eu vivo na presença do and Senhor align my life with the kingdom e of me God. alinho ao reino dos céus. And I got to believe you've already learned that lesson. E eu quero acreditar, eu acredito que você já aprendeu essa lição. So what I'd rather share with you Então, o que eu is gostaria another lesson I mesmo learned de compartilhar com vocês é uma outra lição que eu that carrego. took me even longer to learn than that one. Que talvez tenha me levado até mais tempo para aprender do que essa. That lesson is this. E é o seguinte, Joy may be supernatural, a alegria pode ser algo a supernatural, gift from God. um Okay. presente de Okay. Deus, certo? Joy may be supernatural, Então ela é extraordinária, but it is sobrenatural, not inexhaustible. mas não é exaustiva. Joy is a byproduct of our relationship with God, É um produto, fruto desse relacionamento com o Senhor, but it is not an inexhaustible mas resource. não é algo ilimitado. It is something that we consume É algo que nós consumimos, like our favorite piece of fruit, como nossa fruta predileta. and we can enjoy it. E a gente desfruta dessa fruta. But once it's consumed, Mas uma vez que nós it consumimos, has to be nós renewed precisamos renová-la in order to continue to enjoy para it. que nós possamos continuar sense? a experimentar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Let me explain it this way. Deixa eu explicar da seguinte I forma. want you to think about the fuel that you put in your car. Pense no combustível que você coloca em seu carro. Your car consumes that fuel O seu carro vai usar esse as you make it combustível down the road. à medida que você esteja dirigindo. Joy is like the fuel of our lives. A alegria é como esse combustível na nossa vida. It's what empowers our endurance, É o que traz poder à nossa Our resistência, à nossa love for other paciência, people. ao nosso amor por outros. so it gets consumed and burned up E isso é consumido as we navigate à life. medida que a gente dirige pela vida. And we all face things E todos nós enfrentamos that isso. consume and drain that joy. Nós enfrentamos situações que I don't consumem a have to nossa convince alegria. you of that, you E eu live não it. preciso nem te convencer disso, você sabe disso. You feel that needle moving towards Você empty percebe o seu tanque abaixando as you go to your work, à medida que você vai ao seu trabalho, as you deal with your à family, medida que você tem que lidar com As you lead questões another familiares, service, à medida que você atende pessoas, as you attend another district meeting. à medida que você está em outra reunião do distrito. And anybody who's ever navigated Campinas traffic, Qualquer um que já dirigiu pelo trânsito de Campinas, know what it's like to drain all that joy. você sabe como desce rápido o negócio. Some things drain us faster than others. Tem algumas coisas que eliminam o nosso combustível mais rápido do que outras. You got a child in trouble? Você tem um filho em dificuldade? That's a heavy drain. Vai rapidinho o seu combustível. You got a car break down on you? Você tem um carro que quebrou e está tendo problemas mecânicos? That's another drain. É outra coisa que tira a sua You have your alegria church in rápida. a difficult Sua situation? igreja, de repente, em momentos de dificuldade, That's a massive drain. como tira nossa alegria rápido. And let's be honest. E vamos ser honestos. If you want to consume all of your joy, Se você quer consumir toda a sua energia, just a be sua a fan alegria, of Ponte Preta. seja um fã da Ponte Preta, então. That'll drain all your joy. Vai tirar tudo de você. That was a good one. My point is this. Jeter vai se arrepender de não estar aqui. Because our joy is consumed O ponto é o by seguinte, the porque demands of our lives, a nossa alegria é And of our consumida ministry. em meias demandas da nossa vida. we have to be intentional about Nós refilling it. precisamos ser intencionais sobre reabastecer. We have to be intentional about pursuing Temos que ser the intencionais things the Holy Spirit will use buscar aquelas coisas que o Espírito Santo to de Deus usa replenish para what life revigorar and ministry drain aquilo out of us. que o ministério e a vida como um todo suga da gente. So what are those things? Quais são essas coisas é a pergunta. What are the trusted fuel pumps Quais são as bombas de combustível que você that pode we can confiar turn to for the Holy Spirit to refill our joy? para que o Espírito Santo possa recarregar você? There are not untrustworthy pumps, absolutely. Existe algumas bombas de gasolina que You a gente know não that. pode confiar. Você sabe disso, não sabe?
But what are the ones we can trust that Mas will eu fuel quero us? me atentar às que nós podemos. Quais são elas? There's the obvious ones. Tem algumas que são óbvias, né? Worshiping God's word. Adorar por meio da leitura da palavra de Deus. We know that, right? A gente conhece essa história, não é? Let me just add one qualifying word. Mas deixa eu colocar uma palavra a qualificar isso um pouquinho mais. Private worship Adoração em and private privado. study of God's word. E estudar a palavra de Deus no privado. Corporate worship can help. De maneira corporativa ajuda bastante. That anybody besides Russell can get distracted during church worship. Mas alguém além do pastor Russell aqui se distrai em meio à adoração corporativa? You're thinking about the service. Você está pensando no What's culto, got to happen o next? que vai acontecer na sequência. Anybody besides me gone Mais through alguém it? além de mim aqui, por favor? Anybody ever worshipped and didn't worship? Alguém já esteve em adoração e nem adorou? So I need the private moments of Eu worship preciso de momentos privados where I'm com not Deus, distracted. aonde eu não me distraia com algumas coisas. When it comes to God's word, studying God's word, Quando no que diz respeito a estudar a palavra do Senhor, I can be in God's word, eu posso estar aqui na preparing for my palavra sermon. e me preparando para a minha mensagem. But isn't it true sometimes you're just getting ready to preach? Mas não é verdade que às vezes você para adorar, para ler a palavra e tudo que você consegue é pensar no sermão que você tem que entregar? I need the times when I study this Eu preciso de for no momentos other reason estudando esta palavra que não tem a than outra razão to a say não what little ser, Samuel said. a não ser aquela que o pequeno Samuel nos diz. Speak, Lord, your servant's Fala, listening. Senhor, teu servo te escuta. Private times, private times, São private times. tempos em privado com o Senhor. And so pursue those times. Esses momentos é que nós devemos perseguir. Now, everybody, we all know those, okay. A gente sabe disso. Let me share maybe something you haven't thought of. Talvez tenha algo que você não tenha pensado. That's one of those trusted sources of E é o que eu considero uma dessas joy that bombas de God can put in our lives. combustível confiáveis ao Espírito Santo. You ready for it? Você está pronto? Sua família. A sua família. Your family A sua família can be a source of joy. pode ser uma fonte de alegria. Now, we all know that family can be a drain A of gente joy, sabe que a família pode ser um poço que tira as nossas especially when forças, things aren't going well. principalmente quando as coisas não estão caminhando bem. And I'm sure those who've gathered today E eu tenho certeza que vocês que aqui estão have faced that. já passaram, enfrentaram situações assim. I suspect all of us have already learned Eu tenho a suspeita que todos aqui já that our family is our first ministry. já entenderam que o nosso principal ministério é a nossa família. Your first priority ministry A is your sua family. primeira prioridade ministerial é a sua casa, a sua família. I remember being taught, Eu me lembro de ser ensinado, if you manage to see 100 people saved se você in your local church puder ver umas 100 pessoas salvas em sua igreja and you lose your family because of neglect, e você perder a sua família por conta de negligência, it doesn't matter what rewards they give you from the district. não importa todos os louros que você recebe no seu distrito. That's not success. Não é sucesso. And that's not a joy. Não é alegria isso. But your family is your first responsibility. Sua família é sua primeira responsabilidade. What I'm trying to suggest here Mas o que eu estou tentando sugerir aqui is it can be one of those trusted é pumps que as pode a ser source uma of dessas joy. bombas de combustíveis confiáveis. I had to learn this one the hard way. E eu tive que aprender isso da maneira mais difícil. I had to learn to let the family bring me joy. Eu tive que aprender a permitir que a minha família me trouxesse alegria. Because family for me has radically changed. Porque família para mim mudou radicalmente. When my wife died, I went home to an empty house. Quando minha esposa faleceu, eu tive que voltar para uma casa vazia. But I still had children. Mas eu ainda tenho filhos. And now I've got E grandchildren. agora eu tenho netos. And I've learned the joy of E grandchildren. eu tenho aprendido, por exemplo, a alegria dos netos. When I open the door of their house, Quando eu abro a porta da casa they come running. e eles vêm correndo. Granddad, granddad, granddad. Vovô, vovô! And that brings joy.
Ah, como enche o meu coração. But here's what I've had to learn. Mas olha o que eu acabei aprendendo. If I'm not intentional Se eu não for intencional a respeito about seeing them, sobre encontrá-los e vê-los, there's no refill of that joy. eu não consigo me reabastecer. So I make sure that I prioritize Então eu me certifico que eu os priorizo. time with my family. Tempo com eles. Put it on your schedule. Coloque isso na sua agenda. Your family Sua can be a família great source of joy. pode ser uma grande fonte de alegria em sua vida. Let me give you another source. Eu vou te dar uma outra bomba. This one I'm going to have to say very carefully. E essa eu vou ter que tomar bastante cuidado para falar. The term I have is non-competitive fellowship with other pastors. O termo que eu tenho é comunhão não competitiva com outros pastores. Say that again. Eu vou- Non-competitive E eu vou fellowship repetir. with pastors. Comunhão não competitiva com outros pastores. I'm going to trust that your district is not this way. E eu quero confiar, seu distrito não é desse jeito. But I've been on districts. Mas eu já frequentei There was distritos so much competition que between the existia pastors. tanta competição entre pastores. Pastors can be some of the most competitive people. Os pastores são uma das raças mais competitivas que eu já conheci. And so I had to learn. E eu tive que aprender. There were some pastors when I was around them, Alguns pastores, quando eu chegava ao redor deles, it just drained me of all my joy. eles sugavam a minha alegria. But there were other pastors when I was Mas around them. alguns outros pastores, todas as vezes que eu estava ao redor deles, They weren't always being competitive, eles não estavam competindo. trying to figure out how well your church is doing Tentando compared entender to how well their church is doing. como é que a sua igreja está indo em comparação à igreja deles. Bragging about who they'd seen and talked E to. falando assim sobre tudo que eles estão fazendo. There de were other bom. pastors who weren't that way. Tinha alguns pastores que não eram desse jeito. And when I was around them, E quando eu estava ao redor deles, I would go away feeling so much better como eu me sentia melhor. just by being around them. Só por caminhar com eles. Now, I have a tendency to believe Eu tenho uma tendência a acreditar. you've already created two lists in your mind. Você já criou essas duas listas na sua mente automaticamente. You already know the Você ones, já sabe quem são who eles. drain you. Aqueles que tiram a sua energia. and you know the ones who refill you with E joy. você também sabe aqueles que recarregam suas energias. Verdade? Verdade ou não? Prioritize Dê prioridade em time with those tempo, gaste tempo com That aqueles refill que te recarregam. and be very careful E tome bastante cuidado about being around those that drain you. com aqueles que sugam a sua alegria. Minimize that. Minimize isso Maximize this. e maximize este outro. I've just found that helps me Eu tenho aprendido que isso me ajuda. renew my joy. E isso renova as minhas energias. One other one. A última, vamos lá. One that I completely missed for years. Uma que eu por muitos anos, eu acabei não percebendo. I thought really hard about how to say this one. E eu pensei bastante em I don't know that mencionar I isso. like the way I'm going to say it, but let me try. E me desculpe, eu não tenho nem certeza se eu gosto da forma que eu vou dizer. This one I'm going to call the pump of stewardship of your heart. Esse aqui eu vou chamá-lo da bomba da administração do seu coração. Now, as pastors, Enquanto we pastores, understand the idea nós entendemos a ideia of being stewards of our church. de sermos qual é a palavra que eu usei agora? O administrador? Nós entendemos, enquanto pastor, nós entendemos o que é ser o administrador, o gerenciador de uma igreja. But do we understand the concept of being stewards of our joy? Mas será que entendemos que somos administradores da nossa alegria? About actually looking for Olhar de fato things that make your heart breathe again, as para it as were? coisas que fazem o seu coração Giving yourself respirar. permission to prioritize them? E dar a essas coisas a permissão, a prioridade que elas têm. Find those things Encontra essas coisas that God uses most frequently que Deus usa com certa frequência to just para restore your heart. simplesmente restaurar seu coração.
and then feel no guilt about E prioritizing. então não se sinta de maneira alguma culpado Scheduling it into your por life. priorizar. Marque na sua agenda. Making it a priority. Encontre e torne ela uma prioridade. Let me explain how I learned this one. Deixa eu te explicar como é que eu aprendi isso. After my wife died, Depois que minha esposa faleceu, the drain of my joy a minha alegria estava sendo assim exaurida muito rápido. became like a flood going out. Ela ia embora assim como um alagamento, água escorrendo. My evenings were empty. As minhas noites eram silence was vazias, heavy. o silêncio era pesado. And I realized I didn't need just a distraction from that. E eu entendi que eu não precisava de simplesmente uma distração desses I needed momentos. a refill. Eu precisava ser recarregado. I found it in a place I didn't expect. E eu encontrei isso em um lugar que eu não esperava, para dizer a verdade. The sidelines of our high school football game. Nas linhas, às margens de um campo de futebol americano. I went De to uma the, escola de ensino médio. okay. I went to the coach of our football team at our local school. Eu fui na nossa escola, onde ele trabalha, onde eu trabalho, eu fui na escola, eu fui ao técnico de futebol. Okay. And I told him the honest truth. E eu abri meu coração e falei a verdade para ele. I could not handle the isolation of sitting in the stands by myself, Não tô dando conta de ficar sozinho, sentado assistindo os jogos aqui. but I thought coming to a game might help me. Mas eu acho que se eu puder chegar às margens junto com o Being time around the students, e estar ao redor desses alunos, desses jogadores, that might help. eu acho que isso vai me ajudar. But I knew I couldn't handle sitting alone in the Mas vir stands. para os jogos e ficar lá na arquibancada, Is that making sense? sozinho, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? So I asked him if he would give me permission Então eu pedi a ele permissão to stand on the sidelines para acompanhar o time with him and the team. à beirada do campo. And he was so gracious. E ele foi tão gracioso. He didn't just give me a spot on the sidelines. Ele não simplesmente me deu um lugar ali às margens do He gave campo. me a mission with the team. Ele me deu uma missão com o time. He invited me into the locker room before the Ele me game, convidou a caminhar com eles já até no vestiário. to where every time when we'd get in the locker room, Toda vez que entramos no the vestiário, first thing he would a say, primeira coisa que ele diz: he'd ask me to pray for the team. será que você pode orar pelo nosso time? This is in the United States. Isso nos Estados That Unidos. just doesn't happen. Esse tipo de coisa não acontece. But he said, why don't gente. you pray for us? Vem orar por nós, por favor. Every single time I was there, Todas as vezes que eu ali estava, he'd have me pray for the team ele before we me went out. traz para orar por aquele time. And then I would be out on the sidelines with the E students. depois eu saio com eles e vou para o campo com eles. And after a while, E depois de um tempo, some of the particular students, alguns dos alunos, just before the game would start, um pouquinho antes do jogo começar, they would come up to me, eles mesmos passaram a me procurar kneel down before me and say, would you pray over me just e before we se start? ajoelhavam perante mim pedindo: será que você pode orar por mim? Right there in front of the stands and everybody. Na frente de todo mundo faziam isso. It just touched my heart. E isso tocou profundamente meu coração. And it wasn't long before on the sidelines, E não demorou muito ali às margens do campo. those students were hugging on me, Aqueles alunos e jogadores And loving on me. correndo, me abraçando, despejando amor sobre mim. and I found myself loving on them, E eu me peguei despejando Encouraging amor them when sobre they got eles. knocked down. Encorajamento quando eles estavam Helping indo them mal, look beyond the ajudando loss. eles a olhar além do campo. and slowly my heart began to E stir de again. novo meu coração passou a se reavivar. But then the football season ended. Acabou a temporada de futebol. So I wonder now what? E agora? But the students came up to me Mas os alunos continuaram a me procurar and they asked me, e me perguntaram: are you going to come to our basketball game? você vai vir para o jogo de basquete? So soon I found myself E logo não sitting on demorou, the sideline with the team at the estou eu basketball lá game. às margens da quadra de basquete, Going agora. into the locker room before we started and Entrando ao praying for them. vestiário quando eles estão se preparando para o jogo. And when basketball ended, E quando a temporada de basquete they termina, asked me, are you going to come to our baseball eles game? você virá para o nosso jogo de beisebol? And I found myself in the dugout, Lá vou eu para o jogo de beisebol, praying for the team before we orando started. com eles antes dos jogos.
I'm the unofficial pastor of the teams. Eu sou o capelão não oficial daquela escola pública. And I thought I was there to help the students. E eu achei que eu estava lá ajudando os alunos, But I realized the Holy Spirit had mas me eu there. percebi que foi o Espírito Santo refill que me my joy. pegou. Minha alegria voltou. To refill my joy. Tá recarregando minhas energias. So find the things O importante é que você that encontre as God coisas. uses to refill your joy. Deus usa para And renovar give suas yourself the energias. permission to E dê a prioritize. você a permissão para priorizá-los. Give yourself permission. Se permita isso. That's not selfish. Isso não é egoísmo. That's survival. Isso é sobrevivência. Amém? Amém? Amém. Amém, gente? Amém. You want to do the Glória a dialogue now? Deus. You want me to sit É. down or what? No, stay here with me. Amém. De novo, não é uma pregação, né? Ele mesmo falou. Uma palavra que está no coração dele, com base no tema que a gente tem para hoje. Eu queria abrir para vocês, vamos interagir. Tanto para ele, de repente o pastor Fox, que está aqui também. Perguntas, considerações. Posso fazer uma? Pode. Mais de uma até. Ele falou sobre encontrar alegria agora depois do período que ele perdeu a esposa dele. You were mentioning the fact. Sensacional. Agora coloca essa busca da alegria lá no passado dele, dentro do ministério dele, sem a perda da esposa, mas com a esposa. Como que ele fazia para encontrar essa alegria? Ele tinha essa convicção que ele teve agora, lá no passado, dentro do ministério, com tudo à sua volta. Como que ele encontrava essa alegria? Eu entendi essa alegria final, mas eu quero aquela alegria lá do meio, do processo, do meio da bagunça. Eu acho que todo mundo vive isso, né? You have been mentioning how you're finding joy and exemplifying in face of the circumstance of losing your wife. And I understand that. This is awesome. Thank you. But I wonder if you could share, how was it when Linda was around? How did you apply yourself? How did you notice that the things you were saying, even before losing Linda? Well, things like pursuing the happiness didn't work, or things like where joy actually came. Where joy came. Okay. I'm a person. Eu sou uma pessoa. This is a true fact I shouldn't share. É um fato verdadeiro. Talvez eu nem devesse compartilhar. I'm one of those people Eu sou uma dessas pessoas who struggles to feel joy. que tem dificuldades para experimentar alegria às vezes. My mind just goes in the opposite direction too easy. Minha mente se desvia com tanta facilidade das coisas. My wife was very good E minha esposa era muito boa nisso. at knowing when I was being drained. Ela tinha o feeling, a percepção de quando eu estava me exaurindo. And she would say, we need to go. E ela era a Do this. pessoa que We falava need to go assim, do opa, that. a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. And what I discovered E o que eu descobri is that the people in my life é que as pessoas em minha vida would greatly impact my joy. impactavam a minha alegria com muita facilidade. And I discovered there were some E eu descobri que that really alguns drained it. que And then there was my wife who really refilled it. e eu descobri que tinha Thank you. muitas pessoas Obrigado. que estavam ao meu redor que sugavam a minha alegria com muita facilidade. So she was the one I learned. E ela era Be a careful who pessoa. you look to. Foi com ela que eu aprendi essa grande lição de falar assim, ó, cuidado com aqueles que estão sugando a sua alegria. She was also one who helped me. Também foi ela que me ajudou Stop looking for the circumstances, a parar de olhar para as circunstâncias. because it doesn't matter whether it's going well or going bad. Porque não importa se está indo bem ou se está indo mal. She was the one who taught me. Foi ela quem me ensinou. We've got each other, A gente tem um ao outro, so it doesn't matter what's happening. não importa o que aconteça aí. We're going to be okay. Nós vamos
nós We've vamos got each estar other. bem. A gente está junto And we've got God. e a gente tem Deus por We've got, nós. okay. So she helped me stop looking to other things. Então ela me ajudava a parar de olhar para outras coisas. She helped me to recognize my struggle with joy. Ela me ajudava a notar a minha dificuldade em me alimentar, em renovar a minha alegria And to begin looking for the things that God would use e to a fulfill it. procurar coisas que me ajudavam a me recarregar. You first have to get honest with yourself. A primeira coisa, você precisa ser honesto contigo. You got to be honest about your own struggles. Eu acho que você precisa ser honesto We pastors com as are suas lousy at dificuldades. Pastores tendem a ser muito We don't ruins want com people isso. to know we struggle. A gente não quer que as pessoas saibam que a gente tem dificuldade. We're horrible at that. Nós somos horríveis nesse But sentido. until we get open with God about it, Mas até que sejamos honestos com Deus a respeito, nothing changes. nada muda. É isso aí? Is that answering his question? I'm just making sure. Obrigado por compartilhar. Porque também é uma dificuldade, como ele compartilhou algo pessoal, é o que ele acabou de dizer, né? É difícil para os pastores ter esse tipo de compartilhamento. Então, obrigado por abrir. Thank you for opening up your heart. This is that resonates quite a bit. Pastorzão, Amém. Primeiramente, agradecê-lo. thank you so much before anything. Realmente não ouvimos uma pregação, mas coração. We are truly not hearing a preaching. It's just someone sharing their heart, and we appreciate that. O pouco que eu vi aqui, deu para perceber que, para mim, é o americano mais brasileiro que eu já vi. For the little that I heard, you are the American, the most Brazilian-like American that I have ever seen. We were having coffee with a pastor yesterday, A gente estava tomando um café com o pastor ontem. and the discussion was about the Brazilian way of doing things as pastors. E a conversa estava em torno do jeitinho brasileiro de fazer as coisas. And I told those pastors, E eu falei àqueles pastores, "You've corrupted me." vocês me corromperam. I do that now. Eu faço a mesma coisa agora. Qual a pergunta? Fala-se que a dopamina They say é that o hormônio dopamine, da alegria. the hormone of joy, of happiness, E ela pode ser produzida com distrações, and it can be produced sometimes as we are distracted, divertimento. when we are having fun. Produzida, né? That it is produced in us in a certain way. It's a byproduct. With those things. Como diferenciar e saber que tipo de alegria a gente está So how can we differentiate essa gerada joy, pela dopamina, the one that is produced organically in us, or that one that is produced by the Spirit? That is a very good question. Essa é uma ótima pergunta, viu? You're asking the right question Você está fazendo a pergunta correta, because it is the one the Spirit produces in us porque é aquela alegria que vem do that can Espírito. fuel our lives. É ela quem nos renova de fato. The one that's simply circumstance driven É essa que é gerada, ela é circunstancial. or gone or hurt. Ela vem e vai com muita facilidade. Let me be honest with you. Deixa eu ser honesto contigo. The thrill I feel when we've had a record-breaking attendance Aquela explosão de alegria que eu sinto quando a gente bateu recorde na igreja com a frequência. disappears the next week when Na nobody shows up. semana que vem, quando ninguém aparece, ela some. True? É verdade ou não é, gente? And have you ever noticed Se você já notou, the worst attendance of the year a pior frequência das nossas igrejas is when no the ano superintendent shows é up? quando o superintendente vem para a igreja. Okay? You're asking the right question. Você está fazendo a pergunta certa. And what I'm trying to say, O que eu estou tentando fazer é falar, ask God to help you peça a Deus para identify the things that the Spirit is using. para que você possa identificar Because o those don't que depend é on que o Espírito circumstances. Santo está usando para renovar suas energias. And then prioritize those. E quando o Espírito Santo te mostrar o que ele está usando, aí você dá prioridade a elas. É isso que eu estou dizendo hoje. Keep asking that question. Continue fazendo essa pergunta, ela é Because maravilhosa. that's the right question. Essa é
Essa é a pergunta correta. Bom? Come on. Okay. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Pastor Sérgio? Antes eu tinha uma dificuldade de I used to diferenciar struggle entre alegria On- e felicidade. on how to differentiate alegria and happiness, as you Felicidade were é algo mentioning. momentâneo, And enquanto que alegria Happiness é algo is que something aquela que vem do Espírito Santo é aquela and joy independente comes from das the Spirit. circunstâncias. It does not depend on Entendo circumstances. assim, I baseado no understood. texto de Abacuque lá And na oração, Habakkuk eu entendo dessa teach- forma teach que us this, a alegria joy que vem do Espírito Santo, that comes from ela the independe Spirit. das circunstâncias It que a gente doesn't esteja passando. depend on the E aqui circumstances. o Pastor Cruz ele falou de uma Pastor uma Cruz alegria is talking about produzida. joy that is produced, Essa que o pastor falou que and you were ela vai mentioning embora. that it Do goes nada. away from nothing, right? Do jeito que ela vem, In the same way it final de comes, semana super alegre, one week no weekend outro, is não here, acontecendo the da next mesma- one, do mesmo jeito, it's ela você já não it's está mais gone. com essa alegria. What I was saying is the one that comes and goes so quickly, O que eu diria sobre essa que vem e vai rapidamente, I need to recognize eu preciso reconhecer, that is not joy from the Spirit. isso não é alegria do Espírito Santo, né? So I can't depend on that. I need to recognize those Eu não posso depender dela. so that I know the difference between the two. Para que eu saiba, é importante a gente aprender a diferenciar uma da outra. Você concluiu a pergunta aí? Tem algo no meio disso que você... Não, Tá lidando? concluiu sim, porque eu gostei da exposição ali do pastor Alexandre, que essa outra alegria eu também já estava mais entre a alegria vem do Espírito Santo, né, e a felicidade que a gente tem, que é momentânea. Uhum. Eu posso estar feliz agora e de repente eu sair aí, aconteceu alguma coisa, eu me torno feliz. Agora é essa alegria, agora essa outra aí, que é essa que a gente tem que não depender dela. Uhum. Que essa que vem e vai. Who's going back and forth in the thought? Okay. There's no question. Joy is that undeniable sense A alegria, of well-being. então, é essa inquestionável sensação de estar bem, that comes when I live in the presence of God mas ela é fruto de estar and na align my presença life with de His Deus, kingdom. alinhado And it's just ao reino. different E é diferente than the fun I have da diversão que eu tenho driving a new car. de quando eu dirijo um carro novo. The fun that I have A alegria que vem, a when we have a felicidade big que crowd of vem, people. a felicidade que vem quando a gente tem um There's just grupo a grande na difference. igreja. É diferente. And I don't want to let myself not notice the E difference. eu não posso passar desapercebido entre essas duas fontes de The more I'm alegria. willing to dig through that Quanto mais eu me dedicar a discernir and isso, recognize the things that God uses reconhecendo o que é que Deus de fato to está give me usando joy. para me dar It's okay. alegria. You're going to é be bom. okay. I'm Deus going to get you falando, through. eu vou te levar, eu vou te conduzir, vai passar. I don't lose it when the things don't go well. Aí eu tenho mais facilidade para não perder a alegria do Senhor quando a situação está ruim. Maravilha. Pastorzão. Você diz o seguinte, a necessidade de aprovação, ela The need rouba to- a nossa alegria. To affirmation, it drains E também our joy. essa necessidade de aprovação, ela tem a ver com a idade da pessoa, porque Does it have to do with a gente vê que as age pessoas são mais of the novas, person? mas isso Because outras young vezes a gente people, sofre disso. the young ones tend to suffer a little bit longer with a little bit more with that, even though some older ones may struggle as well. Does it have anything to do with age? I would say Eu diria, it's not so much a matter of age não é nem tanto uma questão de idade, penso as eu, it is maturity. mas de maturidade, né? I know people who are young of age Eu conheço pessoas que são jovens em termos de idade, who have learned the lesson. mas já aprendeu essa lição. And I know people who are old of E eu age conheço pessoas que And são mais still haven't velhas learned the em lesson. termos de idade, mas ainda não aprenderam essa lição. So it goes back to what you said. E eu acho que
volta ao que você está dizendo, sim. It's the transformation of maturity É essa transformação de maturidade that helps us know the difference. que nos ajuda a perceber a diferença entre um e um outro. Yeah. God forgive us, Que Deus nos perdoe, but there are too many years when we just grow older and mas not grow há up. muitos anos que a gente só envelhece e não amadurece. See? Bom, tá bom. Muitas vezes o pastor, né, ele acaba tendo esse lugar de So many times pastors esconder a sua alegria, ou esconder will algumas find that das place that they can dificuldades, hide things and even their joy and just hide, e isso traz themselves. esse lugar de and it eu não becomes consigo me expressar, this place that I cannot express myself. I cannot express my joy e nem a minha tristeza. and not even my Se eu sadness. não expresso minha tristeza, Because if I express my eu vou sadness, sucumbindo da minha alegria. I'm gonna E eu I'm gonna let it drain my joy. já deve ter So I passado don't por isso. even process my sadness as well. Como viver isso, como pastor viver This is a hard thing. essas How to privações leave emocionais, those, e o quanto nós devemos privar, And- o quanto nós devemos how to leave that, não nos privar. and how much should we hide ourselves, so to say, in that? That's the question. Another very, very good Essa question. é outra pergunta muito, muito boa, né? One of the principles for life Um desses princípios by de which I vida live, pelo qual eu vivo people who will not deal with reality é que as pessoas que não lidam com a realidade, are only living in a fantasy. elas simplesmente vivem uma fantasia. You have to find some place where you can be real. Você precisa encontrar um lugar onde você possa ser real. You have to find someone with whom you can be real. Você precisa encontrar alguém com quem você possa It ser may real. only be one person, Talvez seja uma pessoa somente, preferably your spouse, preferencialmente sua esposa, né? that you can be absolutely real. Com quem você pode ser In the absolutamente context of a real. relationship, Nesse contexto de relacionamento, that you know that being real with them você sabe que ser real com essa pessoa is going to lead to renewing your joy vai levar você a renovar sua alegria, rather than just being ao discouraged invés more. de simplesmente perder e se desencorajar. So I have to find those with whom I can be real. Eu preciso encontrar pessoas com quem eu posso You ser. are absolutely correct Você tá absolutamente that there are correto. times that we as pastors, Há momentos que nós, como pastores, we are smiling on the outside a gente está sorrindo do and lado de crying fora, on the inside. mas chorando por dentro. But we've got a job to do, A gente tem um trabalho a so we get fazer, up and do it. então a gente levanta e faz. Okay? But I have learned this. Mas eu aprendi algo. This is one of the gifts of the Spirit as it were. Esse é um dos dons do Espírito. That gift of faith. Aquele dom The fruit da of faith. fé, né? O It's one of fruto the da fruits fé. of the Spirit too. Um dos frutos do Espírito. Just keep going. Simplesmente prossiga. Even when it's that way on the inside and I've got a job to do. Mesmo que você se sinta assim, Just keep going. continue perseverando. And it's amazing when I do. E é extraordinário quando I'll eu faço walk away isso. from those moments Eu saio desses momentos going, that was good, God. e eu falo, puxa, Senhor, isso foi maravilhoso. hein?" Anybody besides me ever preached a sermon Alguém já pregou uma mensagem além de mim that was aqui, better than your notes? que acabou se tornando melhor que as suas anotações? Anybody ever preached a sermon Já pregaram uma mensagem when in assim? your head you're thinking, Na sua cabeça você está pensando, I'd like to write that down. That was eu good. preciso tomar nota do que eu falei porque foi bom. Those are the times I realize Esses são os momentos que eu my percebo faithfulness to keep going. a minha fidelidade em permanecer, em perseverar. God was using to renew me. Deus usa isso para me renovar. But I still need to find someone Mas eu ainda preciso encontrar to alguém be real. com quem eu possa ser real. Otherwise, I just live in a fantasy. Ao contrário, eu vou estar vivendo num mundo de fantasia. Bom, Não ancorar na tempestade. Não ancorar. Não
throw anchor on it. Good. Pastor Fernando? Não sei se essa resposta responde o que eu estava pensando. I'm not sure. Maybe you are answering my question that I had in mind. Talvez acrescentar algo. But maybe you can expand. I'm not sure. Many times as pastors, Nós entendemos aqui agora sobre a diferença de alegria e felicidade. we are understanding the difference between joy and happiness. E sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. And we know that the joy of the Lord is our Nós strength. vivemos e entendemos isso. Oh, we live, we know that. Mas o que But fazer quando what do we do uma resposta, when an uma answer oração de um in a pastor, prayer of a seja pastor, ministerial, por exemplo, may it be ministerial, para assumir uma igreja, or, for example, para to poder, assume to get into a church or go to mission, or e saber, pensando na alegria, in thinking about joy. como que eu poderia manter acesa o meu coração sem How me could I- decepcionar com a denominação? How could I keep that light, that fire burning, without getting depressed or frustrated with the church or with the people, with the denomination? Very good question. When you discover the answer, Quando você descobrir essa resposta, be sure and tell me. por favor, me avise. What I was trying to say today, Bom, falando sério, o que eu estava tentando dizer hoje, there are things that will drain us. existem coisas que vão That's one of them. nos desgastar. E você está descrevendo algumas das coisas que nos desgastam. So give yourself permission Então, o que precisamos é nos dar to permissão minimize when you need to. para Those things. minimizar essas coisas quando a gente precisa. And E prioritize trazer, quando nós the things precisamos, that God uses to give you joy. prioridades às outras coisas que nos trazem a alegria. Because that's my life you're talking about. Porque você está descrevendo a minha vida aí, meu. I've been the one driving to a church, Eu já estive dirigindo a uma igreja and I don't even want to be there. e nem eu quero ir para lá. I have found myself going to district meetings Eu já me encontrei indo para reuniões do that I don't want to be e there. eu não queria estar lá. Let me tell you a story. Deixa eu te contar uma história. I should not tell this. Eu não Oh, I deveria, should not mas... tell this. Deveria? Não, não deveria. This is bad. This is bad. We were at a district event A gente estava num evento distrital, 30 years ago. uns 30 anos atrás isso. My wife and I are standing there, A minha esposa e eu estávamos ali and I mean, it was bad. e era algo assim, não era nada It legal. was discouraging. Tava desmotivado. It was the cara. group that just drained us. Era aquele grupo que só sugava a gente, sabe? My wife leans over and whispers to me. A minha esposa se inclina e fala baixinho para mim. I saw they had a sale going on at that store when we went by. Eu vi naquela loja que a gente passou que está em liquidação. Let's sneak out and go. Vamos escorregar daqui? So we did, E a gente foi. and I had a lot of fun. E eu me diverti I enjoyed myself monte with com her. ela. Eu tive I tempo gave pra- myself permission to say enough. Em alguns momentos a gente precisa encontrar esse instante So onde we snuck out early. a gente se permite a dizer é o suficiente, eu tive o suficiente aqui. One of the things I discovered in life, Uma das coisas que eu aprendi na vida, I don't like shopping, eu não gosto de fazer compra, but I found joy being with my wife. mas eu tenho muita alegria em estar com minha And she esposa. enjoyed shopping, E ela adora fazer compra. so I gladly went. E eu ia assim, And de had olho fechado. enjoyment doing it. E eu gostava tanto disso. So we snuck out of that meeting A gente saiu mais cedo daquela reunião and went and enjoyed ourselves. e a gente se divertiu à beça. And I didn't feel any guilt for E doing it. eu não me permiti sentir culpa a respeito That's the disso. point. Esse é o ponto. Mom? Yeah. Coming from somebody who is not a feeling person. Isso vindo de alguém que não é um cara movido por sentimentos assim. I get the difference between happiness and joy. E eu entendi a diferença entre alegria e felicidade. Could you just touch for a second Será que você pode tocar no on the ponto? idea of joy when the feelings aren't there? Será que você pode explorar, aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito de que às vezes
a gente explora a alegria quando os nossos sentimentos não estão correspondendo. Probably the only way I can answer that E eu acho que talvez a única forma que eu possa endereçar isso is to say, how did I keep going when I felt so much grief? é articulando como é que eu persevero quando eu estou enfrentando tanta luta como agora no luto. Part of it was I had to be real about it. E parte disso é sobre ser verdadeiro a respeito. There were times I told God, Teve momentos que eu disse a Deus: this is horrible, God. isso é horrível, Senhor. I don't like this. Eu não gosto disso. But I'm still going to trust you. Mas eu ainda assim vou confiar no Senhor. And that keeping going, E isso me manteve avançando. let me say it this way. Deixa eu falar de outra forma. I've discovered one of the most important things I've discovered about grief. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre o luto, There is no wrong way to go through it. não há forma errada de passar por ele. The only wrong thing A única coisa is errada not to go through it. é não passar por ele. So the way I learned it is keep moving. Então a forma que eu aprendi quando os meus sentimentos não correspondem é simplesmente avançar. E ele diz: trust that he will bring joy even when you're struggling to feel it. e aí eu vou avançar mesmo, o pastor Fox somou, mesmo quando eu não sinto, minhas emoções não correspondem, eu continuo confiando em Deus. Example would be this, Warren. E um exemplo seria o seguinte, I would go see the grandkids. um exemplo seria isso, eu marco para ir ver meus Even when netos, I couldn't feel anything. mesmo eu estando assim meio But I sem believe sentimentos, if I kept doing it, mas eu percebo que se eu continuo a fazer isso, there would be those times when it started stirring. em in me algum momento parece que again. volta. And it did. E tem So sido I assim. kept doing it. Keep Então going eu through it. continuo fazendo isso, eu continuo visitando eles até que a alegria brota de novo. The devil likes to beat us up. Porque o and tell us, capeta "You don't gosta. have this because you don't O capeta feel this." gosta de falar ao nosso ouvido: "Ó, você não vai sentir, você não está sentindo, então você não tem de fato." Whatever. You know, and Yeah. it's, Absolutely. as somebody who doesn't feel, it's something I struggle with. You know, sometimes Às vezes eu tenho essa luta, Yeah. às vezes eu passo por essas dificuldades. Bom. Maravilha, gente. Mas se vocês tiverem mais uma pergunta ou outra, pode até ser fora do tópico, viu, gente? Alguma curiosidade de novo? A gente tem dois pastores. Essa última parte, sim, eu achei, para mim foi... This bastante last part importante, was porque very important to me dentro dos nossos temperamentos, because nós vivenciamos in the way we're sentimentos diferentes, né? worked, we feel things differently sometimes. E pensar que And to think às vezes o that que nós sentimos what we feel, nem mesmo é real. it is not even true. Há um livro traduzido para o português. There is a book translated in Portuguese, and the title says, em tudo que você sente. "Do not believe everything you feel." Absolutely. Absolutamente. É That's muito, verdade. é muito verdade isso. You don't feel, right? Hã? And do not believe everything you don't feel. E ele diz Yeah. que ele diz o oposto também. Não acredite em tudo que você não sente. Verdade. Também é real. Né? Eu vejo que tem muita coisa que acontece na nossa vida. There's so many things that happens in our life. Também, a igreja também. Life is okay, church is okay, and everything is okay, but A gente não percebe o cansaço. we don't notice the Não tiredness. precisa fazer. Because we're just running and do this and do that, Esposa, né, e esse cansaço spouse and kids and everything. Gira essa And essa that insatisfação, many times will generate frustration nos leva à and ansiedade. drain, create some anxiety and drain us many times. Very true. É muito verdade também o que você está falando sobre o cansaço. As pastors, Como enquanto pastores, if things are going okay in se the as coisas church estão indo bem na igreja, and family, com a família, we can get distracted a gente pode se distrair from the basic principle I'm trying to teach. desse princípio básico que eu estou compartilhando com vocês. And that principle is pay attention. E o princípio básico é preste atenção. Pay attention. Preste atenção.
You're going okay Você está indo bem because your circumstances are porque as okay. circunstâncias estão indo But bem. you're not refilling your joy Mas tank. você pode ainda assim não estar reabastecendo o seu tanque. So even when things are going good, Então mesmo com as coisas indo bem, which will give you a measure of strength to keep o que te going, dá certo sentimento de força, the type tudo of vai- joy that will power you through anything mas o tipo de combustível, de alegria que is disappearing. tá indo embora de você. Pay attention O princípio é preste atenção so that you avail yourself para que você of the things that regule, the Spirit of God uses. se regule para gastar To refill tempo your com joy. as coisas que o Espírito Santo usa para recarregar você. I think that the times when things are going good Eu acho que nos momentos onde tudo está indo bem are some of the most important times é um dos momentos mais to avail importantes yourself of those resources para of onde joy, você precisa se avaliar. O que é que Deus está usando pra- because your tendency in those times Porque a tendência nesses is momentos not to feel the need for them. é de sentir que você não precisa desses And so the momentos. level of your joy in your tank Então o nível do seu tanque, o volume do seu tanque começa a baixar. pay attention. Prestar atenção. Interessante, né? Como a coisa vai aumentando, né? Vai evoluindo. Things will get bigger and bigger as we are Há um talking, livro right? também do Bill Hybels, There's another book from Bill Hybels. antigo, Descontentamento Santo. It's an old one that was translated as Holy Discontentment. Holy discontent. Yeah. A ideia de não haver comodismo, And it's about not being comfortable, uma conformidade, né? being conformed, not being conformed, De maneira que esse incômodo in such a way leve that a it will produzir, né? it will lead you to produce something else. Como equilibrarmos aí How- o excesso da cobrança How we manage, do comodismo, né? the demands, and with being comfortable. Que às vezes eu me sinto assim. eu me And sometimes I sinto, feel this way. Feliz pelo que Deus tem feito, I am glad for all that the Lord is doing, mas ao mesmo tempo but at the tem same um time, sentimento de that que feeling, falta muito that pra we are still missing so much. alcançar. Então, So isso that- me lança, And that is draining. isso rouba a minha alegria. That takes away my joy. Yeah. The holy discontent, Esse descontentamento santo, the way it helps me think about it, na forma que me ajuda, I'll use the word hunger. eu uso a palavra fome. I want to stay hungry. Eu quero ter fome. Don't ever let me get satisfied. I want Não me satiated. I permita, want to be Senhor, hungry. a estar saciado. Always hungry Eu quero for you, God. sempre ter fome pelo que Deus quer gerar. Hungry for this fruit, Quero ter fome por esse fruto do Espírito. this fruit of joy, Esse fruto que é this a fruit alegria. of love, Esse fruto que é o the amor. fruit of peace, and Esse so fruto forth. que é a paz e assim por diante. God, keep me hungry. Senhor, me ajuda a ter fome por isso. Our problem O nosso problema is that we will consume the junk food of que a good gente circumstances se alimenta dos fast food, né? rather than comida be ruim. hungry for the fruit. Ao invés de procurar e ter fome por comida boa. Pay attention. Prestar atenção. É prestar atenção. Bom, Amém, gente? amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês, pastor.